crente, irmãos, ele anda com a bigorna e com a espada, que é a Bíblia e a harpa. Vivemos uma geração que as pessoas se acostumaram com telão, mas telão não é para crente, irmãos. Telão é para o visitante que vem do culto, de repente não trouxe uma Bíblia. Mas tem uns crentes viciados em telão e não traz Bíblia para o culto. Mas o crente tem que andar com a espada na mão, a Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, e quem conhece a Bíblia, irmãos, quem tem intimidade com a palavra, não é enganado pelos profetas da Shopee, não será enganado pelo anticristo, mas permanece firme e inabalável na rocha. Eu quero ler 2 textos, irmãos. O primeiro está no livro do profeta Joel, capítulo 2 e o versículo 28. Eu quero agradecer, meus irmãos, por esta oportunidade, para mim, rica, de poder participar deste congresso. Eu, na verdade, eu me sinto como membro também desta igreja, porque a família, né, grande parte da família da minha esposa, eles congregam aqui, pastor Jefferson, parente, todo mundo é cheio de parente aí. Então eu me sinto como também um filho dessa casa, acompanho já a trajetória do Avante Missionário, e essa é uma obra, irmãos, daquelas que não pode parar. Eu achei que você ia dar um glória, então eu vou falar de novo. Essa obra não pode parar. Amém, irmãos? Louvar a Deus pelo pastor presidente, pastor Juvelino, toda a sua família, Deus te abençoe. Ao pastor Jefferson Ribeiro e toda a equipe, irmãos, do Avante, o Juninho, que desbravou, né? Descobriu um talento, o Juninho, né, irmão? O Juninho está terrível na obra de Deus, irmão, no bom sentido da palavra. Está desenrolando, menino. Deve estar meio chateado ainda, não sei como é que está o mistério, mas... Tá aí, Juninho, fica triste não, Jesus. O Palmeiras está perdendo, mas Jesus está dando de goleada no capeta aqui hoje. Quero louvar a Deus por todos os pastores que estão aqui. Eu tive o prazer de buscar ali o Ítalo e o seu papai, Carlos. É o Carlão, né? Toda igreja tem o Carlão, né? E o Fogaça. Se a igreja tiver o Carlão e o Fogaça, irmão, está feita a obra. Deus abençoe, o prazer em conhecer vocês. Os irmãos ali do Ipiranga. O Ipiranga está em peso, Juninho, para você não dizer que o Ipiranga não coopera. Está aí, irmão, o Ipiranga em peso. Está lá o Júlio com a esposa, lá o Batera com a família. Todos os irmãos abençoados, Jair, sua esposa. Que bênção, irmão. Louvado seja Deus. E é assim que nós vamos para o céu. Lá no céu não vai ter um pouquinho aqui do Madureira de um lado, Belém do outro. Lá no céu nós seremos um povo de várias tribos, povos, línguas e nações. Nós estaremos lá para render graças ao nosso Senhor. O Reinaldinho, Deus abençoe. Está bonito, hein, Marão? Aleluia. Esses bigodes aí é mistério, hein, Marão? Aleluia. Bonito e rico, irmão. E solteiro, né, Varão? Ou não? Aí, bonito, rico e solteiro, irmão. Pega a senha aí, irmão. As irmãs, pega a senha. Joel capítulo 2, versículo 28. Glória a Jesus. Tem alguém que veio para o culto para dar glória hoje ou não? Diga para quem está ao seu lado, dá glória a Deus, aqui é de graça. As irmãs, os irmãos que vieram lá de Santa Catarina, é isso? Prazer conhecer vocês. Que Deus abençoe. Que viagem, hein? Que viagem. Esse tempo atrás eu entrei numa enroscada também, mas eu fiquei enrolando para passar os dados para um pastor. E eu estava em Ribeirão Preto num dia e tinha que pregar em Belo Horizonte no outro. Aí não tinha mais voo, eu tive que ir de carro. No bate e volta para Belo Horizonte, preguei num dia e já voltei no outro. Pensa, irmão. Minha esposa, meus filhos. Faltou da cria. Que viagem. Deus abençoe e guarde nas estradas. Louva a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos que estão aqui comigo. E a bênção de Deus. Quem achou o texto, diga amém. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você não tem sonho de ver os seus filhos profetizando?
Se já está bom para mexer no celular, irmão, já está bom para profetizar. Se sabe jogar Roblox, já pode ser batizado com o Espírito Santo, irmão. A gente acha a criança da gente pequena demais para dar uma Bíblia para ela, mas o primeiro presente é o celular. Antigamente os filhos crentes recebiam uma Bíblia de presente, aquelas pequenininhas Salmos e Provérbios, mas recebia a palavra de Deus. Hoje o primeiro presente é celular. E é complicado, né? Mas eu ainda creio, mas eu quero ver a Lorena batizada com o Espírito Santo. Eu tenho um menininho de 3 anos que eu também creio que Jesus pode batizar ele com o Espírito Santo. Eu estive pregando semana passada, Jesus batizou uma criança de 5 anos com o Espírito Santo, e ela saiu, aonde ela colocava a mãozinha dela, o fogo pegava na igreja, lá em Barrinha. Bênção de Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos, vai ficar igual o museu da igreja? Não, os vossos velhos, eles terão sonhos, e não é de dormir no banco da igreja, não, é sonho profético. E os jovens? Os jovens terão visões. Agora vamos em Atos capítulo 2. Quero mandar um abraço aí para a missionária Cida, o pastor Ivaldo, que estão nos acompanhando aí pela internet. Uma família que nós amamos também, que tem sido a coluna da minha vida. Capítulo 2 de Atos. A partir do versículo 1. Os irmãos acharam? Estou achando vocês meio com vergonha hoje, irmão. Vamos lá, hein? Acharam sim ou não? Amém. Tá aí, está melhorando. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você vá agora lá para o versículo de número 14, no sermão de Pedro. No versículo 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta. Olha que interessante. Por isso que nós começamos a leitura em Joel, porque Pedro aqui evoca a profecia de Joel. Ele diz: o que está acontecendo aqui não é fruto da cana do açúcar, né? Na época lá não tinha, né? Mas não é fruto da bebida, do álcool. Mas o que está acontecendo com esse povo é cumprimento de uma profecia de Joel 17. Que profecia é essa, pastor? Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quantos podem dar glória a Jesus? O texto de Joel que nós lemos é uma palavra profética. E é interessante que os textos proféticos do Antigo Testamento, alguns deles, eles possuem várias camadas de interpretação e também de cumprimento profético. Por exemplo, a profecia de Joel 2:28, ela não foi uma profecia que aconteceu apenas uma vez na história, mas ela se cumpriu em vários momentos da história, e ela continua se cumprindo até os dias de hoje. Do mesmo modo, por exemplo, Ezequiel 37, na primeira camada exegética daquele texto, aquela profecia ela diz respeito a Davi Ben-Gurion, que em 1948
ele reorganizou a nação de Israel novamente, mas também ela tem aplicações proféticas, espirituais e até mesmo escatológicas. E a promessa de Joel, irmãos, ela é muito interessante, porque o texto diz assim, ó, e há de ser, ou seja, é uma certeza que a promessa vai se cumprir. Há de ser que depois, nós temos um advérbio de tempo aqui, depois. Depois do quê? Isso nos arremete ao contexto imediato do livro de Joel e toda aquela perícope daquele texto. E o que é que nós podemos detectar ali? Se você ler Joel capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que Deus está usando o profeta Joel para anunciar um castigo que viria sobre o povo de Israel. Ou seja, um juízo de Deus que viria em forma de calamidade para punir aqueles que viviam de forma ímpia e pecaminosa. Após esse período de juízo, viria um tempo de arrependimento, porque o objetivo de Deus não era matar o seu povo. Aprenda uma coisa, irmãos, o castigo de Deus não é para a morte, é para a correção. Quando você de vez em quando dá uma puxadinha de orelha no seu filho, dá uma cintadinha nele, não é que você quer matar seu filho. Pelo contrário, você quer que o seu filho cresça e seja melhor. Então, da mesma forma, a Bíblia diz que Deus, como um pai, ele corrige quem ele ama. Então ele aplica essas correções em formas de calamidade. Aí você vai ler o livro de Joel, você vai descobrir as calamidades que estão ali naquele texto. Depois da calamidade vem o arrependimento. Aí vem o texto, e há de ser que depois dos juízos de Deus, depois do arrependimento, Joel profetiza um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Diga comigo, toda a carne. Outro detalhe dessa promessa é a universalidade da promessa. Essa expressão toda a carne se refere à totalidade da raça humana. Ou seja, o Espírito Santo, ele estaria disponível a todo ser humano. E no Novo Testamento a gente vai entender que essa promessa do Espírito Santo, ela só pode ser derramada sobre aquele que crê em Jesus Cristo. Embora ela esteja disponível a todos, mas não são todos que recebem. Só recebe quem crê em Jesus Cristo e quem busca a Deus de verdade. Então Joel está profetizando um tempo que todos poderiam receber o Espírito Santo, indistintamente. É interessante que ele fala aqui sobre servos, ele fala sobre servas, ele fala sobre crianças, ele fala sobre os jovens, ele fala sobre os senhores, sobre as senhoritas. Ou seja, ele profetiza um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo tipo de pessoas, independente da sua classe social, se é rico ou se não é rico, se é alto, se é baixo, se tem grana, se não tem, se tem conta na Sicoob ou na Nubank. A promessa de Deus é para todo aquele que crê. Isso é tremendo, irmão, sabe por quê? Porque o desejo de Deus nessa noite é nos encher com mais do seu Espírito. Aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo, você pode sair daqui hoje revestidos de poder, revestidos de autoridade. E o Espírito Santo, quando ele desce sobre alguém, ele não vai lá fora ver qual é o teu carro, que marca que é teu carro. O Espírito Santo, quando ele vai descer sobre alguém, ele não vai acessar a tua conta bancária para ver quanto que você tem na sua conta. O Espírito Santo não quer saber se você paga aluguel, se você tem casa ou se não tem, se você anda a pé, se você pega Uber, tem moto, bicicleta. O Espírito Santo não quer saber se você é feinho, se você é bonitinho, se você crê que Jesus é o Senhor da tua vida, e abrir teu coração e dizer como o salmista: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira pela tua presença. Nesta noite os céus estão abertos sobre esta igreja, e o Senhor está derramando sobre nós a virtude do Espírito Santo. E eu quero perguntar: quantos querem receber a virtude do Espírito? Levante a mão para glorificar a Jesus. Por que essa promessa de Joel é importante? Se você olhar o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, fica claro
fica nítido, cristalino, que o Espírito Santo, ele era ou agia de forma restrita. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não vinha sobre todos. Ele não descia sobre todos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos pelo menos 3 limitações do Espírito Santo no Antigo Testamento. A primeira limitação era uma limitação social. Ou seja, somente algumas classes de pessoas poderiam receber o Espírito Santo. Por exemplo, reis, sacerdotes e profetas. Mas não parou por aí. Artesãos, juízes. Então você encontra o Espírito Santo no Antigo Testamento descendo somente sobre essas classes. Dificilmente você vai ver no Antigo Testamento alguém que não era profeta, alguém que não era juiz, alguém que não era sacerdote, recebendo o Espírito Santo. Não tem. Então essa era a primeira limitação. A segunda limitação era uma condição temporária. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Era uma condição temporária do Espírito. Pastor, como assim? No Antigo Testamento, as pessoas não eram templo do Espírito, elas eram tendas do Espírito. Por quê? Porque a tenda, ela é móvel. A tenda, você entra e sai. No Antigo Testamento, a ideia do derramamento do Espírito não era de habitação, mas era de visitação, manifestação. Pastor, como assim? O Espírito Santo descia sobre alguém por um determinado tempo. Aquela pessoa iria exercer um ofício, exercer uma tarefa dada por Deus, e assim que ela terminasse aquela tarefa, o Espírito Santo ia embora. É interessante, irmãos, que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele não podia estar em 2 pessoas simultaneamente. Se o Espírito Santo tivesse no Tiago, não estaria no Pedro. Se tivesse no Pedro, não estaria no João. Olha que coisa chata, né, irmão? Agora, olha que interessante. No Antigo Testamento, dentro dessa perspectiva, o Espírito Santo, ele poderia se retirar de alguém. Por exemplo, nós temos a oração de Davi no Salmo 51. Ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Porque o salmista sabia que ele poderia perder o Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito mau vindo do Senhor o atormentava. Juízes capítulo 16, versículo 20. A Bíblia diz que quando os filisteus vêm contra Sansão, o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Em terceiro lugar, nós temos uma limitação de profundidade. E aqui eu não vou falar muito sobre isso, mas só para você entender que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha como conta-gotas. O Espírito Santo descia sobre um, saía, descia sobre outro, saía, não era privilégio de todos. Aí Deus vem, usa a boca do profeta Joel para profetizar um tempo que a restrição seria tirada. Eu achei que você ia dar glória, irmãos. Deus está dizendo assim: eu vou tirar a restrição. Eu vou acabar com esse negócio de somente um grupinho ter o Espírito Santo. Eu vou acabar com esse negócio de só um ter, o outro não ter. Eu vou dispensar para todo mundo. Eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Tem alguém que pode adorar Jesus por esta palavra? Então, meu irmão, você que está aqui hoje, talvez você ache bonito quando vê a nossa irmã cantando, o nosso irmão tocando. Mas o que Deus deu para eles, o Espírito que usa eles, ele também está dentro de você. Ele também te usa. Agora, irmãos, interessante no segundo texto que nós lemos, de Atos capítulo 2, que nós temos o cumprimento inicial dessa promessa. Porque a profecia de Joel foi perspassando o tempo, foi perspassando a história. Você chega, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 11, que João diz assim, ó: eu sou pequeno e só batizo com água para arrependimento. E a profecia de Joel cria no corpo. A profecia de Joel, dentro de uma revelação progressiva, ela vem gritando ao longo da história. E João diz assim, ó: eu sou pequeno e só batizo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim. Ele é tão grande que eu não sou digno nem de desatar a correia da tua sandália. De quem que ele falava? De Jesus. Aí João faz assim, ó: ele
e não eu, vos batizará com o Espírito Santo e com... É interessante, irmãos. E aqui eu aprendo algumas lições com João, porque João ele aponta o dedo e diz assim, ó, ele batiza, não eu. Eu batizo só com água, mas quem batiza, ou o batizador do Espírito Santo, quem é? Jesus. E aqui, irmãos, porque tem gente que bate no peito e acha que é o dono do Espírito Santo. Tem gente que quer agendar o Espírito Santo para cair na igreja. Não, hoje é o dia do Espírito Santo. O Espírito Santo ele derrama dentro de ônibus, dentro de carro, dentro do Uber, dentro da igreja, fora da igreja, no banheiro, no chuveiro, onde você estiver. Tem limitação para o derramar do Espírito. João está dizendo assim, ó, eu batizo com água. E o pastor da igreja que batiza com o Espírito Santo. E o apóstolo é quem batiza com o Espírito Santo. E isso é a Assembleia de Deus que patenteou o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem dono. O Espírito Santo não é manipulado. O Espírito Santo não é patente de ministério. O Espírito Santo não é de pastor. O Espírito Santo não é de pregador. O batizador com o Espírito Santo e com fogo, inclusive, ele já está presente aqui nessa noite. Quem é, pastor? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem vem adorar o batizador aqui nesta noite. A gente ora, irmão, para Jesus batizar, mas quem batiza é Ele. Tem gente que diz, eu tenho um ministério do batismo com o Espírito Santo. Esse ministério Deus não deu para ninguém, irmão. Esse ministério é o ministério de Jesus. Nós encontramos também, por exemplo, em João capítulo 14, Jesus falando sobre a vinda do Espírito, ecoando também a promessa de Joel. Jesus falou assim, ó gente, fiquem tranquilos. Eu vou embora, mas não vou deixar vocês órfãos. Porque eu vou rogar ao Pai. E Ele vos enviará. Ô glória. O quê? Um outro consolador. Eu gosto dessa palavra. E Jesus diz assim, ó. E esse consolador que virá, ele não vai passear dentro de você. Jesus disse, ele ficará convosco para sempre. É interessante, irmãos, que Jesus disse assim, ó, outro consolador. Isso aqui dá um nó na cabeça de testemunho de Jeová, irmão. Isso aqui dá um nó na cabeça de unicista e unitarista. Por quê? Porque eles não acreditam na Trindade. Eu acredito num Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Olha o que Jesus diz, pastor Jefferson. Jesus diz assim, ó, eu não sou o Pai nem sou o Espírito. Eu vou chegar lá e vou rogar o Pai. Então o Pai e o Filho são diferentes. Aqui você já vê a Trindade trabalhando. Aí Jesus fala assim, ó, eu vou rogar o Pai, então 2 pessoas, para enviar a terceira, que é o Espírito Santo. E é interessante a palavra outro, diga comigo, outro consolador. A palavra consolador é paracletos, que é um advogado, um amigo fiel, aquele que se abaixa junto, que sofre junto. Mas a palavra outro no grego tem 2 traduções, alos e héteros. Qual é a diferença? Você já ouviu falar da expressão, por exemplo, que água e óleo não são homogêneas? Elas são heterogêneas. Porque água e óleo não se mistura. Você pode até colocar metade de um copo aí de água, metade de óleo, você pode até bater. Vai pensar que virou um suco de óleo. Não beba, pelo amor de Deus. Aí você deixa ali descansando uns 5 minutinhos, você vai perceber que as partículas de água e óleo vão se separando e daqui a pouco fica óleo embaixo, que tem mais densidade, e água em cima. Água e óleo são hétero. Então essa expressão hétero fala de distinção. Então se tivesse héteros no texto, o testemunho de Jeová tinha razão. Mas graças a Deus que a expressão ali não é héteros, é halos. Pastor, o que significa halos? Uma segunda pessoa diferente da primeira, mas que tem a mesma essência. Vem da mesma origem. Pastor, não entendi. O que Jesus está declarando é muito sério para você dar um glória. Jesus está dizendo para os discípulos, eu estou indo embora, e vocês não precisam se preocupar, porque aquele que vem no meu lugar, que é o Espírito Santo, ele tem o mesmo poder que eu tenho. Ele não é a mesma pessoa, mas eu curo, ele cura. Eu levanto, ele levanta. Eu restauro, ele restaura. Eu faço milagre, ele também faz milagre. E é esse Espírito que está operando aqui nessa noite. Quem pode adorar Jesus por ele? Oh, aleluia. Jesus falou assim, ó, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de... Jesus morre.
Ao terceiro dia ressuscita. Só que Jesus ainda não é assunto ao céu, ele fica ainda 40 dias ressuscitado andando aqui na terra, tudo com propósito. Aí Jesus fala assim, ó, na sua ascensão: fique em Jerusalém, até que vocês recebam poder. E aí os discípulos vão para Jerusalém, eles ficam no cenáculo. A Bíblia diz que era um grupo de quase 120 pessoas, eles ficam orando. Porque o Espírito Santo não desce em quem não ora. Eles estavam ali unidos, porque o Espírito Santo não desce em rebeliado. O Espírito Santo não desce em faccioso. O Espírito Santo não desce em quem promove panela dentro da igreja. Eles estavam unidos, orando. É interessante que quando o Espírito desceu, a Bíblia diz que foi no dia de Pentecostes, uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Agora é interessante, né? Porque Jesus, ele ressuscitou na Páscoa. Aí Jesus andou 40 dias na terra, foi embora. Depois o Espírito desceu no dia do Pentecostes. Então nós temos um intervalo aqui de 10 dias de oração. Não foi um dia só, irmão. Eles estão lá trancados no cenáculo e ora o primeiro dia e nada. Mas vamos continuar orando. Ora no segundo dia, não acontece nada. Vai no terceiro dia, não acontece nada. Mas eles continuaram perseverando em oração. Você não pode ficar triste, mas de repente você não é batizado no Espírito Santo. Pode ser que hoje não seja o seu dia, mas você tem que continuar orando e perseverando, porque pode ser no outro dia, pode ser amanhã. No 10º dia, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso que encheu aquela casa. E apareceu entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Agora, irmãos, o interessante é que eles estão ali naquela manifestação do Espírito. A restrição acabou. Porque agora, irmãos, a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo não vem para dar rolê no crente. Ele não vem só para dar um beijinho e depois deixar o ser vazio. Em Atos capítulo 2, a gente deixou de ser tenda para virar templo do Espírito. Diga para quem está do seu lado assim, ó: você não é tenda, você é templo do Espírito. O Espírito Santo, meu irmão, ele não quer descer em você só no congresso, ele quer descer na escola dominical, ele quer descer no culto de ensino, ele quer descer no culto da oração. O Espírito Santo, ele quer estar em você todos os dias da tua vida. Haviam pelo menos 13 nações ali olhando aquilo lá, dizendo assim: rapaz, o que está acontecendo com esse povo? Uns ouviram falando línguas, e eu não vou entrar na discussão aqui, e disseram assim: rapaz, como que pode esses homens sendo galileus, e nós os ouvimos falar em nossos próprios idiomas das grandezas de Deus? Aí tinha aqueles, irmão, que zomba. Você já viu, irmão, que tem gente que zomba quando vê alguém no manto? Aí eles estavam dizendo assim: ó, esse povo aí, ó, tomou um gole. Esse povo aí está embriagado, eles estão cheios de moço. Aí Pedro se levanta com autoridade e diz assim: esses homens não estão embriagados conforme vocês estão dizendo. O que é que está acontecendo com esse povo? Que eles estão falando em língua, pulando, fazendo aviãozinho. É cumprimento da promessa de Joel capítulo 2. Aleluia. Então Pedro está dizendo assim: ó, o que Jesus prometeu, o que Deus prometeu em Joel, inaugura hoje. Aleluia. Porque o Espírito Santo veio inaugurar a dispensação, a era da igreja. O Espírito Santo desceu, irmãos, para habitar dentro do crente e nunca mais sair. Pedro está dizendo assim: essa promessa é uma promessa antiga, e não é a promessa do carro zero, e não é a promessa do casamento, mas é a promessa do derramamento do Espírito. E essa promessa tem sido buscada muito pouco. Interessante que as pessoas falam assim: ô Pedro, mas e aí essa promessa diz respeito a quem? Pedro fala assim: ó, essa promessa diz respeito a nós. Isso aqui, os presbiterianos, batistas, os reformadinhos ficam doidos com esse texto, porque eles são cessacionistas. Eles acreditaram que os dons do Espírito foi até o fechamento do cânon.
que o Espírito Santo não atua mais, não tem profecia mais, não tem língua estranha mais, não tem mais nada. Só foi para aquela época. Só que Pedro fala assim, ó, essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e todos a quem Deus chamar. Enquanto tiver alguém sendo chamado, o Espírito está descendo. É a mesma história da viúva, irmãos, da multiplicação do azeite. O que acabou ali não foi o azeite, o que acabou ali foi o vaso. Se tivesse mais vaso, tinha mais azeite. Enquanto tiver um crente doido, pode estar num buraco, pode estar lá no deserto do Atacama, mas se ele crê em Jesus e orar, o Espírito Santo vai lá no desertão, o Espírito Santo vai lá dentro de um avião, o Espírito Santo entra dentro de um metrô, e ele enche o crente com o Espírito Santo e batiza ele. Quem acredita nesta palavra? Eu estou sentindo ele aqui essa noite. Você está sentindo ele aí, irmão? Então abre a tua boca, levante a tua voz e glorifique a Jesus, porque o Espírito está se movendo aqui nesse lugar. E aonde eu quero entrar, irmãos? Aonde eu quero entrar? Na expressão que Pedro mudou uma coisa, irmão. Olha só que interessante. Pedro, quando vai citar a profecia de Joel, ele não diz e há de ser que depois. Pedro diz assim, ó, e acontecerá nos últimos dias. Olha que interessante, irmãos. Olha a progressividade das profecias. Joel falou depois, só que Pedro não falou depois, porque o tempo já é chegado. Pedro está dizendo assim, não, Joel profetizou para agora, só que essa promessa ainda não acabou. Essa promessa aqui não caducou. Para quando que essa promessa, Pedro? Para os últimos dias. Eita. Então preste atenção nisso aqui, irmão. O derramamento do Espírito, ele veio para inaugurar um novo tempo. Que tempo é esse? Nós chamamos na escatologia de últimos dias. Skatos hemeras, no grego, últimos dias. É interessante, irmãos, que quando você olha para o Novo Testamento, você vai encontrar várias expressões. Última hora, últimos dias. Todas essas expressões, elas desembocam no mesmo período da história. Ou seja, essas promessas ou essa expressão últimos dias, não se refere a um dia de 24 horas, mas a um período da história. Dentro de uma perspectiva escatológica, que é a doutrina que estuda as profecias dos últimos tempos. Quando é esse período chamado de últimos dias? É o intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. Em Atos capítulo 2, começou uma separação de tempo. Exatamente em Atos capítulo 2, o relógio profético começou a contar para a igreja. Ali começou a inauguração dos últimos dias. Pastor, esses últimos dias vão acabar quando? Vai acabar com o arrebatamento da igreja. Então, do Pentecostes ao arrebatamento da igreja, nós temos esse período chamado últimos dias, última hora. Você lembra de João? Filhinhos, é já a última. Por que ele falou que já é a última hora? Ele não mentiu, ele não se enganou. É porque a última hora começou no Pentecostes. Então ele não estava errado. E também eu não estou errado, pastor Gerson, de dizer que nós estamos vivendo a última hora. Pastor, o que o senhor vai fazer agora? Eu vou entrar no arrebatamento agora. Por que eu entrei no Espírito Santo primeiro, para depois falar do arrebatamento? Ultimamente Deus tem me levado muito a pregar sobre arrebatamento. Porque o arrebatamento da igreja é o próximo evento escatológico. Se tiver algum pós-tribulacionista aí, você vai me perdoar, que aqui é pré. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A esperança da igreja hoje não é encontrar o homem da iniquidade. Eu não estou esperando o anticristo. O pós-tribulacionista tem que ser sincero e dizer, eu estou esperando o anticristo. Porque não existe a possibilidade de um arrebatamento antes da tribulação na visão deles. Mas eu não, pastor Gerson.
Eu não estou esperando aqui o anticristo. Eu estou esperando o Cristo, o verdadeiro. Eu não estou esperando o Shopee não, irmão. Eu não estou esperando o homem da iniquidade não. Mas eu estou esperando o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, arrebatar a sua igreja. É o próximo evento. Qual é a próxima promessa de Deus para se cumprir para a igreja, irmãos? Agora, arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele tem algumas características. Em primeiro lugar, a sua natureza. O arrebatamento é iminente. Diga comigo, o arrebatamento é iminente. O que é iminente? Não é eminente, é iminente. Iminente diz respeito a algo futuro, a algo que ainda vai acontecer. É interessante que a doutrina do pré-tribulacionismo tem até alguns pilares que sustentam ela. E o primeiro pilar é a doutrina da iminência. Preste atenção nisso aqui, irmão. A doutrina da iminência exclui sinal para arrebatamento. Não existe sinal para arrebatamento, irmão. Pastor, mas a Bíblia fala em Mateus 24. Mateus 24 não é para a igreja. Mateus 24 é para judeu. Mateus 24 não é arrebatamento. Mateus 24 é segunda vinda. E as pessoas fazem uma salada gigante entre arrebatamento e segunda vinda, irmão. E são dois eventos distintos. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Cristo é outra. Pastor, qual é a diferença? Vou te explicar. Arrebatamento da igreja, Jesus desce na atmosfera e para. A igreja sobe. Há uma ressurreição de mortos, transformação de corpos, entrega de galardão, e a igreja sobe para encontrar com Cristo e participar das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. E a segunda vinda de Cristo, irmão? Jesus desce com a igreja que já foi arrebatada, Apocalipse 19, para a batalha do Armagedon. Satanás vai ser preso por 1000 anos, e tem muita gente que não sabe disso aqui, ó. Jesus vai pisar nessa terra para cumprir Zacarias 14, e eu vou falar até o lugar, lá no Monte das Oliveiras. Quando Jesus botar o pezão dele, irmão, lá no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se rasgar em dois. Aí vai ter um quebra-pau, irmão, batalha do Armagedon. Vai ser tanto sangue nessa batalha, que vai chegar na altura do focinheiro de um cavalo. Satanás vai ser preso por 1000 anos, e Jesus vai reinar aqui nessa terra, fisicamente, por 1000 anos. Muita gente não sabia disso. Jesus ainda vai reinar aqui 1000 anos nessa terra. E nós vamos estar onde? Você não foi arrebatado, sim ou não? Você foi arrebatado ou não, crente? Ou você vai ficar para a tribulação? Diga assim, eu vou ser arrebatado. Diga para quem está do teu lado assim, você é do céu ou você é da terra? Se ele é do céu, então ele vai levantar a mão e dar uma rajada de glória. Aonde nós vamos estar nesse período? Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Quando Jesus descer para a segunda vinda, que é o milênio, a gente vai descer com ele. Olha só, irmão. A gente já vai estar em um corpo glorificado. Tiago do céu. Eu não vejo a hora de entrar nesse corpo, irmão. Antigamente eu sonhava com Fox. Hoje eu sonho com a minha BMW que eu vou ganhar de Jesus, irmão. A BMW do meu corpo glorificado. Sabe por quê, irmão? Porque o corpo glorificado ele não tem marca de contingencialidade. O corpo glorificado não tem ruga. Eu tenho certeza, Misael, que no corpo glorificado eu não vou ser careca. Você sabe por que eu sou careca? Algum problema de genética. Ó, no corpo glorificado, meu queridinho, você não vai precisar usar óculos. Você não vai precisar tomar losartana, não vai precisar tomar anlodipino, não vai precisar tomar hidroclorotiazida. No corpo glorificado, você não vai precisar colocar coisa no coração, você não vai ter pressão arterial, não tem diabetes, não tem artrite, não tem artrose, não tem osteoporose. Nós receberemos um corpo glorificado. Quem pode adorar Jesus? Os feinhos como eu, nós temos uma esperança de ficar bonito no corpo glorificado. Agora quem já é bonitinho nesse corpo aí, mano, no corpo glorificado vai ficar melhor ainda. Então essa é a diferença, irmãos. Arrebatamento da igreja, presta atenção, isso aqui é para você dar glória, hein? Arrebatamento da igreja é diferente da segunda vinda. Por quê? Porque no arrebatamento da igreja Jesus não coloca o pé na terra. No arrebatamento não é Jesus tirando o pé do céu para colocar o pé na terra. Isso aqui é para você dar glória. É a igreja tirando o pé da terra para colocar o pé no céu. Epa! Diga para quem está no céu, do arrebatamento da igreja
Não é Jesus tirando o pé do céu para colocar o pé na terra, mas é você que vai tirar o pé da terra para andar em ruas de ouro, para entrar nas mansões celestiais. Quem tem essa esperança, abre a boca para... Segunda característica do arrebatamento: ele será súbito e imperceptível para o mundo. Por que imperceptível para o mundo? Porque o mundo não está aguardando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas o interessante aqui é a palavra momento. A palavra momento no grego é átomos. Num átomo. Sabe o que significa a palavra átomo? Tempo incalculável. Tempo indivisível. Uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Vai ser a velocidade que nós vamos ser arrebatados. Não vai dar tempo, irmão. Não vai dar tempo, irmão. Quem é que vai perceber o arrebatamento? A igreja que está com o pé na terra, mas está olhando para cima, dizendo: Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. O pessoal desce a lenha no filme do Tim LaHaye, deixado para trás, mas tem um pouquinho de verdade ali, rapaz. Porque imagina só, Tiagão, você está ali perto de ímpio, daqui a pouco a trombetona toca. Cadê o Tiago? O pessoal desce a lenha no Tim LaHaye, mas eu fico tentando achar outro jeito, porque se matéria não entra no céu, o sapato dele vai para onde? O terninho dele vai para onde? Vai ficar aí, irmão. Daqui a pouco está lá os impião conversando. E o Tiagão. Ah? Vai ser rápido, hein, Tiagão? Ele aguenta. Ah? Não, o peso não vai ter fim. E outra coisa, lá no céu a gente não vai ter essa barriguinha não, viu, irmão? Fica tranquilo. É lá no céu que você está lutando aí com a low carb, irmão. Está tomando mojarinha aí, né? Oh, glória. Não, fica tranquilo, porque o teu corpo glorificado, você vai ser fitness. Oh, José, eita glória. Irmãos, vai ser extraordinário. Qual é o propósito do arrebatamento? Redenção corporal. 1 Coríntios 15, 49. Livramento da ira. Apocalipse 3:10. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Deus não nos destinou para ira. Então o arrebatamento de Deus é livramento para a igreja. Não faz sentido a igreja passar pela tribulação, porque nós somos a noiva. Pastor, mas o que tem a ver com o Espírito Santo? Eu vou te falar. Efésios diz que nós precisamos de um selo para entrar no céu. E sem esse selo, você pode ter dinheiro na conta. Você pode ter 30 anos de crente. Se você não tiver essa marca, você não sobe no arrebatamento. Pastor, que selo é esse? É o selo do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso selo, é o penhor da nossa redenção. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? É impossível alguém que não tem o Espírito Santo ser arrebatado. Não tem como. Então eu vou dizer uma coisinha para você, meu irmão. Isso aqui tem que ser a nossa preocupação. Pastor, por que é que você está pregando essa mensagem? Porque a gente precisa buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Não prega, não canta, não levanta da cama, não faz nada. Está na hora da gente buscar um pouquinho menos prosperidade, irmão, porque prosperidade sem o Espírito não serve para nada. Carro zero, sem o Espírito Santo também não serve para nada. Está cheio de maromba aí, irmão, com carro zero, mas não tem o Espírito Santo. É melhor não ter nada, irmão. É melhor não ter um gato para puxar para o rabo. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, não. Mas ter a alma cheia do Espírito, ter o corpo habitado pelo Espírito. E eu acredito, irmão. Por que é que eu li o texto de Joel? Porque eu acredito num derramamento do Espírito generalizado antes do arrebatamento. Irmãos, o Brasil está perdendo fogo, mas na África o fogo está bem aceso. No meio da perseguição, na Nigéria, pessoas morrendo todos os dias por causa do evangelho. E sabe o que eu acho mais bonitinho naqueles nigerianos, pastor Jefferson?
Eles estão morrendo, vendo seus filhos serem massacrados na frente deles, e eles não abrem a boca. Quietinho, irmão. Quem é que dá essa paz para eles? É igual Estevão quando estava sendo apedrejado, ó. Olhou para o céu. Aí ele ficou pensando, eu tenho duas opções, ou olhar para o céu, ou olhar para a terra. Ele falou, eu vou olhar para o céu. E pedrada em cima, irmão. Tá. Quando ele olha para o céu, o que ele vê? O céu aberto. E Jesus assentado no trono. Aleluia. Faz quanto tempo que você não fala em língua estranha? Faz quanto tempo que você não pula no mistério? Faz quanto tempo que você não sai correndo no corredor da igreja? Está com medo de quê? De borrar a maquiagem? Minha filha, sai daqui com a cara preta hoje, mas saia cheia do Espírito. Deixa desalinhar seu terno, deixa rasgar sapato, calar a súria, porque o Senhor quer te encher, Ele quer te renovar, Ele quer transbordar dentro de você. Não dá para viver sem Espírito Santo, irmão. As nossas crianças podem receber o Espírito Santo. Nicolas Mato ligou para mim e falou, Carmona, o que eu vou pregar no Avante, Carmona? Eu falei, Deus já me deu a mensagem. Jesus falou assim para mim, ore por renovação e por batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos ficar de pé agora. Escuta aqui, irmão. Não há nada mais precioso. Olha para você ver, irmãos, amanhã eu estou indo viajar e eu tenho um passaporte. Só que para eu chegar lá no local onde eu tenho que ir, eu tenho que passar uma imigração. Primeira coisa que ele vai fazer, se ele me deixar entrar, é carimbar o passaporte. O José foi lá para os States. Você não precisou do visto? É o Espírito Santo na vida do crente, é o visto no passaporte. É o carimbo, sem ele você não chega no céu. Você não vai ser salvo porque é bonitinho. Você não vai ser salvo porque você é filhinho de pastor. Você não vai ser salvo porque você é o bom da boca. Você vai ser salvo única e exclusivamente se o Espírito Santo estiver dentro de você. Quem tem o Espírito sobe, quem não tem fica. Ai, pastor, já fui batizado com o Espírito Santo há 50 anos atrás. Eu te pergunto uma coisa, você está fazendo o que com o Espírito Santo? O Espírito Santo não desce sobre parasita. O Espírito Santo não desce em crente para ele ficar panguando dentro de culto, não, irmão. Entra culto, sai culto, não fala de Jesus para ninguém. Você quer Espírito Santo para quê, filho? Para ficar dentro de casa assistindo Vandinha? Comendo pipoca? Se você quer o Espírito Santo, é para trabalhar, irmão. Imagina só se Deus tivesse dado esse dom para você. Eu ouvi um pedacinho da história dele, eu já fiquei admirado, irmão. Porque tempo não significa nada. Porque tem gente que toca violino muito mais tempo do que você. Ele está novo no violino. Só que eu vou falar para você uma coisa, hein? Eu quero ver nego pegar aí no violino. Por quê, irmão? Não é tempo. Quem é que habilitou ele? Quem é que capacitou ele? Quem foi? Foi o Espírito Santo de Deus. Porque se ele não tivesse o Espírito Santo, irmão, ele ia ser só mais um tocador. E de artista, Deus está cheio, irmão. Deus está por aqui de artista. Porque tem gente que só tem a técnica, mas não tem a graça. E eu vou dizer para você, irmão, a técnica é boa para o secular. Aqui na igreja, a técnica não sobrepõe a unção nunca. Eu prefiro gente que não sabe nada, mas quando abre a boca o diabo treme. Eu prefiro gente, irmão, que não sabe de vibrato, não sabe tocar bateria, mas é cheio do Espírito. Eu vou fazer 2 apelos aqui agora. 2, é para crente hoje. Eu não vou fazer apelo para salvação, não. Primeiro apelo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Só tem 1, 2. Ô, gente, não fica com vergonha não, hein? Você não fala em língua. Você não tem os dons do Espírito. Todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? Aleluia, hein? Sai do seu lugar, você que não é batizado. Vem aqui na frente. Vem, Lorena. Bora. Vou chamar minha filha, irmão. O batizador está aqui, irmão. Traz seus filhos aqui na frente, irmã.
chave está na mão. Só que não é. Ei, mandarabagaia. Lemácia. O batizador está na casa. Tem alguém sentindo o batizador aí, irmão? Eleriamande calamahasi. Emanarande calemahava. Elaite calamahasuria labaha. Tem gente que não é batizado com o Espírito Santo. Era para você estar aqui na frente. Já falei para você. Sem o selo do Espírito. Se o arrebatamento acontecer hoje, porque eu não espero arrebatamento para amanhã não, pastor. Esse avante aqui pode acabar hoje, pastor Jefferson. Lesia ramai comarás. Se você não tiver a senha, agora eu vou fazer um segundo apelo aqui, ó. Você que tem um carro, provavelmente de vez em quando você coloca uma água no radiador, né? No radiador. Só que você não pode colocar água ali uma vez só e depois nunca mais colocar. A água sai. Tem que ter manutenção, irmão. A vida do crente tem que ter manutenção. Ai, pastor, já fui batizado em Espírito Santo na época do Tiranossauro Rex. Na época que o Fred Flintstone andava aí na rua. Escuta aqui. Eu estou te chamando para receber algo novo. Eu estou te chamando para vir receber novo. Não é só língua não, irmão. Língua estranha é só a ponta do iceberg. Emácia, ralabacanta. Deixa eu perguntar aqui, ó. Quantos querem receber a porção dobrada do Espírito nessa noite? Levante a mão, levanta a mão. Segura. Quem quer receber mais, irmão? Você que está com a mão levantada, vem aqui na frente, vem. Pastor Jefferson, pega o povo aqui da oração para a gente orar em posição de mãos agora. E o senhor junto, hein? Vai correr não, meu filho. Ele é massa. Fecha os olhos. Qual é o segredo para receber o Espírito Santo? Não tem segredo, irmão. Tem gente que fala assim, ó, irmão, você tem que ficar falando glória. Aí o irmãozinho fica assim, glória, 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 glória. Aí a língua enrola mesmo. Isso não é batismo com o Espírito Santo, não. Isso é chopi. Fica aleluia, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica falando aleluia pra você ver se não vai enrolar a tua língua. Ah lá! Batizou! Glória, glória, glória. Batismo. Sabe qual é o segredo para você receber o Espírito Santo? O segredo é que não tem segredo. É só você estar orando, como o povo lá no dia do Pentecostes. Senhor, eu quero ser cheio. A Bíblia diz assim, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira pela tua presença. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. O Espírito Santo é como água. Epa, lamaia. Isaías disse, eu transformarei o deserto em oásis. Jesus falou para a mulher samaritana, quem beber dessa água, vai fluir dentro de você uma fonte de água viva. Camade, calabar. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Dentro do cenáculo ninguém ficou mexendo no WhatsApp, irmão. Dentro do cenáculo ninguém ficou pensando na morte da bezerra. Dentro do cenáculo a igreja estava orando, orando, orando. Eu quero pedir ajuda aos pastores, vamos descer. O Ítalo, deixa Deus te usar, Ítalo. A igreja, estende a mão para cá e vamos orar, irmão. Então abra a boca e vem, abra a boca e vem. Abra a boca, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos reunidos aqui nessa noite. E nós cremos que o Senhor pode batizar no Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode renovar a crente aqui essa noite. Aonde há, Senhor, uma alma desejosa, enche ela do teu Espírito. Agora, agora, abre a tua boca e recebe a presença. Profetiza aí na vida deles, ore por ele, ore por ela. Derrama sua glória, enche, 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 enche.
Enche, recebe mais. Recebe mais. Olha aí. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Vem, 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 vem. Abre a boca para adorar. Vai, jovem, dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar. Recebe a presença. Recebe a unção do Espírito. Agora. Até transbordar. Derrama sua glória. Fecha o olho e ora. Fecha o olho e ora. Busque. Peça. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha a unção de Deus descendo na casa. É a presença de Deus no nosso meio. No congresso do Avançanário. O que não falta é azeite. O que não falta é a presença do Espírito. Então recebe, recebe, recebe. Não dá para viver, Senhor, sem o teu Espírito. A promessa está ativa. A promessa é vigente. O Espírito continua enchendo. Jesus continua batizando. Então vai recebendo agora. Há uma unção de Deus sobre esse ambiente. Recebe esta glória. Recebe dons espirituais. Solte os dons do Espírito. Se você tem glória da glória, você tem aleluia da aleluia, deixa o céu te encher. Deixa o céu te encher. Deixa a glória te tomar. Que desce como um fogo. Oh meu Deus. Ela mata, arabaia, darabaia. Vem como em Ela mata, Pentecoste. ela maite, calamando. Olha aí, olha aí, olha aí. Enche. Entra no manto, meu filho. Esquece da terra. Esquece Burger King agora. Esquece o cachorro quente agora. É momento de receber poder. Poder, poder, poder. Receba! Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Abre o céu, Jesus. Não pare de adorar, irmão. Jesus está na casa. Essa casa está tomada pela glória. Os quatro cantos dessa igreja tem poder. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Olha, o crente vazio não sobe no arrebatamento, irmão. Crente mequetrefe, meia boca, carnudo, não sobe no arrebatamento, irmão. Arrebatamento é para quem tem a marca. Arrebatamento é para quem recebeu o carimbo no passaporte. A parede de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. Enche, 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 labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa. Acende outra vez tua chama em nós. Acende a chama, acende. Emanaia, Súria. Aviva outra vez. Acende outra vez. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração.
Deixa eu ver quem tem lenha para queimar. Deixa eu ver. Quem tem lenha para queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará.